Fala, filhos da Horda, beleza? Como vai vocês? Aqui com vocês de volta, Daniel Ventura, falando um pouco sobre o He-Man. E hoje eu tô trazendo esse tema polêmico, né? Com relação ao He-Man, se ele é o woke, se não é, se ele foi abraçado pela lacração, se não foi. E aí? Olha a cabeleira do Zezé, será que ele é? Será que ele é? E aí, ele é ou não é? É o que vamos avaliar no vídeo de hoje. Solta o vídeo! Bom galera, aqui com vocês novamente Daniel Ventura para falar sobre o nosso espadachim de tanga de texugo favorito, extremamente musculoso, o nosso He-Man. E surgiu essa discussão na internet aí com relação ao He-Man, que algumas pessoas estão dizendo que ele foi desconstruído, que o personagem está pouco masculino, que teve a sua masculinidade nerfada no filme. E aí? E agora? Ele teve esse processo de desconstrução realmente? Ou foi apenas uma decisão criativa, talvez até questionável em alguns pontos, né? Ou, de fato, ele atende a alguma agenda ideológica? Bom, a primeira coisa que eu gostaria de pontuar com vocês aqui é o seguinte. Quando eu assisti esse filme, assim que eu saí do cinema, a primeira coisa que me veio à cabeça quando comecei a refletir e pensar sobre o filme: esse filme será divisivo. E não vai ser divisivo assim... Deixa eu pegar um objetinho aqui rapidinho, só para mostrar para vocês como esse filme vai ser divisivo. Uma hora depois... Era para ter separado isso um pouco antes, né? Mas eu acabei esquecendo, né? O filme vai ser divisivo. Porém, ele vai ser divisivo de forma correta, né? Como assim divisivo de forma correta? A gente tem visto muito com relação a filmes que os críticos amam e os fãs odeiam. Quando é feita uma resenha sobre a série, sobre o filme ou sobre a obra em si, a mídia, que muitas vezes aplaude aquilo que os críticos falam, né? Fala que o filme foi divisivo. Estou falando especificamente de Mestre do Universo Salvando a Eternia. Aconteceu isso com o Mestre do Universo Salvando a Eternia. A série foi divisiva. Aí você vai ver a opinião dos fãs, né, no Rotten Tomatoes, entre críticos e fãs. No Rotten Tomatoes está lá, 98% dos críticos amaram o Mestre do Universo Salvando a Eternia. Entre os fãs, 38% dos fãs gostaram da série. E aí ele fala que a série foi divisiva. Pera lá. 35% dos fãs, esquece os críticos. Crítico não paga a série, crítico não acompanha a série desde criança, crítico não compra os action figures, os bonequinhos que dão lucro para as empresas. Crítico normalmente vai assistir um filme, inclusive, de graça, para fazer a crítica deles, né? Então, quem paga, quem banca são os fãs. Aí você pega lá os fãs, 35% dos fãs, a obra é divisiva? Não, a obra não é divisiva, a obra é um lixo. A obra é uma porcaria. Porque a maior parte dos fãs não gostou. Então isso não é divisivo. Divisivo é isso aqui, ó. Tem essa banana e vou dividir esta banana. Vou dividir a banana. Dividir ela aqui, ó. A banana daqui está dividida. Não é exatamente igual, né? Porque a faca às vezes corta mais para um lado, mais para o outro. Mas são medidas parecidas e equivalentes. Isso é divisão. E quando eu fui assistir o filme e vi o filme como foi construído, eu já pensei, esse filme será divisivo entre os fãs. E pelo que eu tenho acompanhado nas redes, tem realmente sido um filme divisivo, da forma correta, não como a grande mídia coloca, quando os críticos amam e os fãs detestam. Ele está sendo bem divisivo realmente. Eu vi, por exemplo, vídeos da Liga Nerdola. Alguns canais nerdolas amaram o filme e outros canais odiaram. Eu vi também a resenha ali do Linhagem Geek, qual que é mesmo? Esquadrão Nerdola. O Esquadrão Nerdola que é promovido pela Linhagem Geek. Opa, tá balançando aqui. Que é da Linhagem Geek, junto com
com o Marcão e o Gigante Richard, o Giga amou, o André detestou, o Gabriel Alba já tem mais ou menos a visão que eu tenho do filme, que ele é um filme bom, bacana, uma sessão da tarde bem legal, você se diverte bastante. Ele assistiu 2 vezes e falou que tem vontade de assistir uma 3ª vez, assim como eu, né, assisti uma vez só, mas eu tenho vontade de assistir o filme mais vezes, porém tem lá seus problemas, seus defeitos, né? E para a gente entender melhor isso aí, vamos ver quais foram os pontos que a galera mais está questionando com relação ao filme e quais pontos e qual é a razão desses pontos existirem e ocorrerem e se eles têm algum paralelo com o universo ou ficcional ou da realidade realmente, né? Porque a ficção, a boa ficção, ela tem a questão da suspeição de descrença. O que é suspeição de descrença? A obra, ela é uma ficção, é óbvio que ela é uma ficção, mas ela faz paralelos tão interessantes com a realidade que por alguns momentos você se descola da descrença, que é uma ficção, e faz paralelos com a realidade, né? Então vamos avaliar isso aí. Os 2 pontos principais que a obra ela chega a ser divisiva, né, é a questão do mentor bêbado, né? Mentor que está sempre enchendo a cara de bebida lá, que ele é apresentado como bêbado, né? Depois ele faz um arco de redenção ali no meio do filme para sair daquela situação e voltar a ser o guerreiro de eterna que ele era. E o segundo ponto, principiada boboca. Então vamos primeiro no primeiro ponto, né? Com relação ao mentor bêbado. Eu vou entrar numa seara aqui que eu não estava querendo entrar, mas eu acho que é importante para fazer um paralelo com isso aí. Vou até tirar agora a trilha sonora aqui do vídeo, porque o assunto é meio sério. Assim, vou fazer um paralelo do mentor com o que aconteceu comigo no ano passado e esse ano aqui eu tô saindo dessa questão ainda. Eu passei por uma crise financeira brava, uma crise financeira violenta, e eu pensei até em pôr fim à própria vida. Cheguei a pensar nisso aí. Por quê? A situação aqui em casa ficou tão complicada, tão ruim, e uma coisa que eu sempre falei para todo mundo: Daniel, qual que é a sua profissão? Você é professor de educação física? Você é funcionário público? Como que você coloca na ficha de emprego funcionário público ou professor de educação física? O que eu costumo falar que assim... caramba, tá tremendo de novo aqui. O que eu costumo falar é o seguinte: a minha profissão, minha primeira profissão é marido e pai. Marido/pai. Quando a situação financeira apertou em casa aqui e eu sou responsável por manter a situação financeira da casa em ordem, por mais que eu e minha esposa trabalhamos, eu sou responsável por essa parte, eu me senti um fracasso, um lixo. Porque eu falhei na única coisa que eu jamais poderia falhar. Poderia falhar na minha profissão como professor de educação física, poderia sofrer aí uma sindicância ali da prefeitura e ter que responder na prefeitura uma sindicância por uma coisa errada que eu tenha feito, mas falhar dentro do meu lar, para mim, era um negócio inadmissível. E eu fiquei numa situação tão ruim que eu pensei em fazer uma besteira com a minha própria vida. E eu não tenho o hábito de beber, não tenho o hábito de consumir bebidas alcoólicas, até bebo uma cervejinha ou outra, um chopinho ou outro. Esses dias atrás mesmo aí a gente fez aqui em casa um queijo com salame, né? Queijo com salame combinando muito bem com vinho, tomei uma tacinha de vinho, mas eu não tenho o hábito de bebida, né? E quantas pessoas a gente conhece, a gente vê por aí, que entram numa situação de desespero e acabam cometendo atos dos quais eles se arrependem depois. Eu tenho orgulho de ter pensado em fazer uma besteira com a minha vida? Jamais, não tenho. Mas quando você se vê numa situação de dificuldade, você acaba tomando atitudes que depois você não se orgulha delas. Você acaba falando, às vezes em um ato de desespero, de nervosismo, de raiva, de ódio, de preocupação, de estar numa situação sem saída, você fala e faz coisas dos quais depois você se arrepende, não se orgulha. É o caso do mentor.
É o caso do mentor. Eu me espelhei muito nele, eu vi muito nele aquele olhar que ele faz com a Teela a hora que a Talon Fighter cai, ela começa a revirar os escombros ali da Talon Fighter para pegar alguma coisa ou outra que possa utilizar no acampamento que eles vão fazer ali, antes de se reagrupar e partir para o ataque. O olhar que o mentor faz para ela, ele vê ela tendo fé, ele vê tendo esperança. E por conta da filha ter esperança, a filha ter ter aquela reação de buscar algo, o mentor ele fala, pô, eu preciso fazer isso pela minha filha. Um dos pontos que me fez não fazer a besteira que eu estava pensando... Eita caramba, tá tremendo tudo aqui hoje. Que eu estava pensando em não fazer, que eu estava pensando em fazer e eu não fiz, foi pela minha filha. Eu pensei na minha filha. Então, são coisas que acontecem no dia a dia de um ser humano normal. Então, o fato do mentor estar naquela ocasião até humaniza ele. Porém, eu não gostei. Eu mesmo falei no meu vídeo anterior que eu não gostei dessa parte do mentor bêbado. Por quê? No meu processo de cura psicológica, espiritual, que eu estava espiritualmente e psicologicamente ferido, né, a ponto de pensar em fazer a besteira que eu estava pensando em fazer, um dos processos de cura que ajuda bastante é você olhar além da sua dor. O que é olhar além da sua dor? É olhar pessoas que passaram por situações parecidas com a sua, ou até piores que a sua em outras ocasiões, e chegar à dor dele também, né? E nesse processo de autocura que eu fiz, eu observei pessoas que passaram por situações muito mais complicadas que as minhas para chegar no desespero que eu cheguei, ou até mesmo que estavam passando por situações piores que a minha e estavam levando aquilo numa boa. Eu cheguei até a ficar vergonhado, falei, caramba, por tão pouco eu pensei em fazer algo nesse sentido, e olha essa pessoa como ela superou com muito mais problemas na vida dela, né? Então, a Amazon, a Amazon que fez, a Amazon poderia ter espelhado no mentor mais forte, mais corajoso, que apesar da desilusão dele, apesar de estar se sentindo magoado, triste por ter falhado na única missão que ele não poderia falhar, e falhou, não, pegaram, seguiram para esse caminho da linha do mentor desiludido, fracassado, que desanimou de tudo na vida e largou tudo na vida e se tornou um alcoólatra, né? Então eu não gostei dessa decisão, né? Muitos fãs não gostaram, porém é até aceitável, porque são coisas que acontecem na vida. Aconteceu comigo de uma forma um pouco diferente, mas aconteceu. Acontece com todo mundo o tempo todo. É questão de humanização do personagem. Beleza. Outro ponto, o segundo ponto é o ponto do Principiado da Boboca, né? Mas aí surgiu o maior ponto de discordância na internet. Alguns fãs dizendo, mas o Principiado ele é boboca no desenho, então fizeram igual no desenho. No desenho ele é boboca, fizeram no filme do boboca também. Eis o ponto. O Principiado não é um boboca no desenho. Ele apenas se faz de boboca. Ele apenas se faz de boboca. Ele se faz de boboca porque ele não quer dar bandeira que ele é o He-Man. Então ele tem aquela questão de proteger a identidade secreta dele. É igual o Superman e o Clark Kent. Então, para não dar bandeira, ele se finge de boboca, né? Aí eles adaptaram o filme. O Superman não tem identidade secreta. A identidade secreta do Adam, como Superman, do He-Man, foi tirada a questão da identidade secreta. Oh, caramba, trava-língua. Da identidade secreta do He-Man com relação ao Principiado. Então, ao invés da decisão criativa do filme optar em fazer um Principiado mais sério, como o Principiado de fato mas ele finge ser um boboca para não despertar a suspeita que ele é o He-Man, então optaram em fazer um Principiado igual aos desenhos, deixando ele naturalmente boboca.
E o fato desse boboca, inclusive, não é nem tão ruim, porque o problema maior é o fato das piadas exageradas. Como eu falei no vídeo anterior, até o finalzinho do terceiro arco ali, as piadas são bem cabidas, porque dá aquele clima leve no filme que tem na animação. Só que no filme, a partir do momento que tem a morte do Rei Randor, a partir dali as piadas têm que cessar, tem que acabar. Porque o filme ganha uma carga dramática, pelo menos era para ganhar uma carga dramática naquele momento em diante. Então foi uma decisão ruim do filme. O que não torna o filme uma porcaria, uma bosta, um lixo, como alguns têm me falado por aí. Pô, pera lá, se a criança faz cocôzinho na fralda, você não vai pegar a criança e jogar a criança no lixo. Você vai trocar a fralda da criança, vai limpar a criança ali e vai deixar ela limpinha. Não vai descartar a criança inteira por causa do cocôzinho na fralda. Você vai mexer naquilo que está errado. Então dizer que o filme é um lixo, é uma porcaria, como alguns vêm dizendo, é uma bosta, eu não sei o que lá mais, não faz sentido. Porque o filme em si é bom, o filme é bacana, mas ele tem essas decisões erradas de roteiro. E antes de entrar nos porquês dessas decisões erradas, que é um outro ponto, né? A questão de alguns pontos que o pessoal tem reclamado também do He-Man querer conversar com o esqueleto antes de sair no braço com ele. Cara, isso aí não faz sentido. O pessoal reclamando, falando que o He-Man ficou menos másculo por causa disso. Pô, então, pera lá, você não assistiu o He-Man do desenho animado. Você não assistiu o He-Man do desenho animado porque, assim, no desenho animado, o He-Man ele também conversa com os vilões antes de sair no braço com eles. E eu coloco 4 situações específicas. Situação número 1, o Fisto, a história de origem do Fisto. Ele era um vilão. Ele entra num diálogo com o He-Man e ele passa a se tornar herói a partir dali. O Multifaces. O Multifaces também era um vilão. E através de uma troca de conversas com o He-Man, ele se converte ao lado do bem. Então você pode perceber que o He-Man não chega a meter no braço no vilão, não importa qual seja o vilão. Ah, mas não é o Multifaces, Daniel, não é o Fisto. Pô, é o esqueleto. É o esqueleto? Beleza. Vamos lembrar do episódio da Semente do Mal? No episódio da Semente do Mal, o esqueleto se une ao He-Man para tentar derrotar a Semente do Mal lá, que está sendo prejuízo para os dois lados. E quando acaba o combate, o He-Man vira para o esqueleto e fala: olha, tá vendo o que nós fizemos juntos? Será que nós não podemos deixar nossas diferenças de lado e começar a trabalhar? Pensa naquilo que a gente pode fazer junto. Naquele momento, o He-Man abre esse diálogo com o esqueleto. Então isso acontece na série, gente. Acontece na série. E aqui vou parafrasear a frase da Lanterna Verde Layla, que tá numa animação Lanternas Verdes, Cavaleiros Esmeralda. Uma animação muito legal da Tropa dos Lanternas Verdes. O Hal Jordan, ele pega uma nova recruta, né? Começa a ensinar essa nova recruta, eu não lembro o nome da recruta, ela aparece nos quadrinhos também. É uma loirinha, tem uma orelha pontudinha de elfo, gostosinha, linda pra caramba, roupinhazinha, bem coradinha, muito bonitinha a personagem. E ele tá falando com ela sobre as histórias de alguns Lanternas Verdes, e a hora que chega na Layla, para contar a história da Layla, eles têm um breve diálogo com a Layla, e a Layla tá avaliando a ameaça que eles vão enfrentar, que é um vilão, não lembro o nome do vilão agora também, que ele usa antimatéria e ele quer destruir o universo de matéria para substituir pelo universo de antimatéria. Mas ele foi preso pelos Guardiões, essa prisão está prestes a se romper, e os Lanternas estão se organizando para deter ele assim que ele sair daquela prisão dimensional que ele está. E a Layla, ela fala para o Hal Jordan e essa Lanterna Verde nova aí, ele não cederá à razão, nem a compaixão e nem a misericórdia. Infelizmente, certos vilões só cedem à força.
Meu, essa aí é a ode de todos os heróis dos anos 80. Todos os heróis que passaram nos anos 80, até mesmo heróis com Batman, que na sua origem, lá atrás, os primeiros quadrinhos, o Batman matava. O Batman usava arma de fogo e matava. Mas quando chega nos anos 70, 80, 90, principalmente os heróis ali que hoje pertencem à casa de ideias da DC e da Marvel, eles começam a ter uma linha um pouco mais leve para crianças, infantil. A introdução a mudança de uniforme do Batman, a introdução do Robin na história do Batman é justamente para dar uma leveza maior às histórias do Homem-Morcego, que são muito pesadas, são muito densas. Então essa é a ode de todo personagem dos anos 80. Ele primeiro faz o vilão tentar ceder à razão, à compaixão ou à misericórdia. E se ele não cede a nenhum dos três, ele vai na força. E é justamente o que acontece no He-Man. Inclusive, na hora que ele encrava a espada no chão e está na porrada, é o He-Man da animação, pô. É o He-Man da animação. Você pode perceber que o He-Man da animação ele não usa a espada para nada. Ele não usa a espada como espada, ele usa como escudo para rebater raios, ele usa para quebrar estruturas, ele amarra a espada numa corda e joga a espada para prender no teto e usar a corda para subir. É só para essas coisas que o He-Man utiliza a espada. Então, nesse momento, é o He-Man da animação, completamente. Então, tirou a masculinidade do He-Man. Meu, nada a ver. O He-Man, ele sempre foi dessa maneira. Inclusive, até usa o Thunder Punch. A hora que ele dá um soco que parece aquela aura amarela, fazendo referência ao boneco Thunder Punch He-Man. Isso eu vou fazer no próximo vídeo que eu vou fazer, sobre as referências do He-Man do filme nos bonecos, nas animações, nas HQs, nas tirinhas de jornal. Então vou usar tudo isso, vou falar tudo isso nas referências. Mas ali naquele momento, aquele golpe que ele dá, que ele fala que ele sabe usar poder, mas só gostaria de não ser necessário utilizar, ele usa o poder do Thunder Punch. E, então é o He-Man puro, como ele é, usando a espada só para se transformar e saindo do braço. Então, o He-Man mais bravão que a gente conhece nos quadrinhos aparece perfeitamente também naquela cena do primeiro combate do He-Man contra as forças do esqueleto, que ele joga o Homem-Cabra na lava. Ele pega o Kar, que é uma referência ao primeiro o personagem do primeiro filme lá, que aquele cara de cabelo branco lá, de mão de gancho, que foi colocado no lugar do Mandíbula no primeiro filme de 87, né? Ele crava a espada entre o Kar e a parede da Montanha da Serpente, ele deixa cravado o cara na parede. Pô, até ali, ou seja, até o He-Man mais bravão, mais violentão que a gente conhece dos quadrinhos da DC, ele tá referenciado ali. Então, esse negócio é emascular o He-Man. Não é emascular o He-Man. Não é emascular o He-Man. A questão do He-Man bobalhoca é que fizeram uma adaptação ruim do Príncipe Adam, porque ele finge ser boboca para esconder a identidade secreta dele, e como não tem identidade secreta no filme, essa postura bobalhona dele acabou ficando meio exagerada e meio atrapalhada no live action, né? Porém, agora vem o porém. Vamos ver agora, vamos dar uma avaliadinha nas falas das pessoas envolvidas no filme. No caso, vou trazer duas aqui, a da Camila Mendes e a do diretor Travis Knight. Travis Knight, ele, em uma das falas, fala que o esqueleto ele é a representação da masculinidade tóxica. Olha o termo que usa, masculinidade tóxica. E a Camila Mendes também fala sobre masculinidade tóxica, que a personagem dela cresceu no ambiente de masculinidade tóxica. Aí, quem que fala sobre masculinidade tóxica? Não tem pauta político-identitária no meio? Tem o feminismo que fica falando sempre sobre masculinidade tóxica e outras coisas, e nós vimos grandes obras do cinema serem totalmente destruídas e acabadas por causa de lacração de agendas político-identitárias.
Por exemplo, a fase 4 e 5 da Marvel foi totalmente destruída por pautas da agenda woke, entre elas o feminismo, né? Nós tivemos o Indiana Jones, aquele relíquias do intestino, que para mim relíquias do destino não tem nada, aquilo lá é relíquia do intestino mesmo, que aquele filme é um lixo, é uma porcaria, acaba com a obra do Indiana Jones, destrói a personalidade do personagem. Star Wars acabou com Star Wars. As pautas woke acabaram com Star Wars. O episódio 7, 8 e 9, a Acolyte nem se fala, a Acolyte foi até tirada do cânone da história. Foi tirada do cânone oficial da história do Star Wars, de tão ruim que foi. E foi puramente feminismo aquela obra. Aí as pessoas pegam essa declaração do Travis Knight, pega a declaração da Camila Mendes sem ir assistir o filme, e aí a obra ela é divisiva porque tem pessoas que gostam da adaptação por causa de que ela é bem fiel à animação, e outras que acharam que exageraram nessa questão do mentor cachaçado e do Adam Boboca. Aí a pessoa acompanha na internet e fala, pô, eu não vou assistir esse troço no cinema, eu não vou assistir. E aí impacta na bilheteria, como impactou. Lembra que no meu vídeo anterior eu achei que o He-Man ia fazer de 600, 800 milhões? Pode esquecer. Primeiro final de semana foi 54 milhões de dólares na bilheteria. Como ela tende a decair, se esse filme fizer 200 milhões é muito. Então, os caras têm que parar de fazer essas propagandas ridículas, de desconstrução da masculinidade, de ressignificação da masculinidade, masculinidade tóxica. Porra, a única masculinidade tóxica que existe no homem é a falta de masculinidade. Porque um homem, quando ele não se sente homem o suficiente, ele vai querer crescer em cima de quem é mais fraco. E aqui fala uma pessoa que foi vítima disso. Eu fui vítima de bullying na escola quando era criança. Por quê? Porque homens fracos, eles sentem a necessidade de diminuir as pessoas mais fracas. Eu sempre fui baixinho, magrelinho, não sabia brigar, não sabia lutar, não gostava muito de ter uns grupos de amizade. Como que eu venci o bullying? Eu venci o bullying na hora que eu comecei a fazer amigos na escola. Aí eu começava a andar com aquele grupo de amigos, o grupinho que fazia bullying comigo não tinha coragem de vir pra cima. Por quê? Todo mundo que pratica bullying é covarde. Todo homem que bate numa mulher é covarde. E são covardes por quê? Porque são inseguros. Falta masculinidade para eles. Então por isso que eles agem de forma tóxica. Mas o que é tóxico nele não é a masculinidade, é a falta dela. É a falta de masculinidade. Todo homem bom, ele vai usar sua masculinidade para o bem. Tanto que o que para um macho tóxico, um macho não tóxico. Porque uma mulher não consegue parar um homem na força, no braço, não consegue. Tem casos de uma lutadora de MMA que parou um homem no assalto. Tá, é um caso. É uma exceção. Você não transforma a exceção em regra ou regra em exceção. O que é exceção, o que é regra. E é por isso que o esporte ele é dividido em modalidade feminina e modalidade masculina. Porque o homem ele é mais forte, ele é mais rápido, ele tem uma impulsão física maior do que a mulher. Então o que para a violência de um homem tóxico é a benevolência de um homem não tóxico. Então o que torna a masculinidade tóxica é a falta de masculinidade. Enquanto o Hollywood fica rezando essa cartilha do ressignificar a masculinidade, masculinidade tóxica, essas coisas, os filmes vão continuar a fracassar no cinema e vão continuar fracassando. Os melhores filmes são aqueles que remetem à época de 80 e fazem as melhores bilheterias. Por exemplo, Top Gun.
Top Gun Maverick fez um sucesso tremendo. Onde que tem uma desconstrução do personagem principal lá, do Maverick? Não tem. Tem um respeito total ao personagem criado naquela época. Então, não teve desconstrução nenhuma, não teve nenhum discursinho, nenhuma palestrinha política identitária com relação à masculinidade e a outras coisas do gênero. E o filme foi um sucesso. Agora, enquanto Hollywood fizer isso, ainda que seja na propaganda, não vai dar certo, não vai funcionar. Bom, enfim, veredito final. O He-Man é woke ou não é? Agora vai entrar na minha opinião. E opinião é igual cu. Cada um tem o seu e é feio ficar olhando dos outros. Aliás, coleguinha que está vendo meu vídeo agora, você tem dado muito a sua opinião por aí? Bom, minha opinião, o He-Man ele não é woke, ele não chega a ser woke, mas não por falta de tentativa. Como assim, Daniel? É igualzinho, eu vejo que a relação do Travis Knight com o He-Man é a mesma relação entre o Padilha e o Capitão Nascimento. O Padilha criou o Capitão Nascimento para ser odiado pelos fãs, porque os fãs vissem a personalidade do Capitão Nascimento e odiassem ele. Porque na bolha marxista, progressista dele lá, ele achava que toda a sociedade pensava igual a ele. E aí veio o choque de realidade. Não, a sociedade não pensa igual a ele. E a galera amou o personagem, amou o Capitão Nascimento. A mesma coisa foi o Travis Knight com relação ao He-Man. Ele criou o He-Man para ser um ícone da masculinidade desconstruída, mas, ao meu ver, falhou veementemente. Porque a postura dócil do He-Man de querer dialogar com o seu inimigo, porém utilizar a força, se essa for necessária, se o vilão não lhe der uma alternativa, e usar a força pra valer, porque ele arrebentou o esqueleto na porrada, hein? Porra! Ele arrebentou o esqueleto na porrada. Isso é da característica do personagem. Agora, as coisas que levaram o Travis Knight a tomar essas decisões não tem a ver com realidade, com a questão do mentor lá, que fazer um paralelo com a realidade, que pessoas que falham na missão mais importante da vida deles acabam ficando desmotivadas e podem tomar atitudes que depois se arrependem ou não se orgulham. A questão da adaptação do He-Man, do Príncipe Ada, né? O Príncipe Ada desconstruído, né, por assim dizer. Teve alguma coisa a ver com a série? Não. Teve alguma coisa a ver com a realidade? Não. Apenas foram coincidências. Mas a ideia principal dele era fazer essa desconstrução da masculinidade. Mas acabou falhando porque, de um lado, o mentor, são coisas que na realidade acontecem. Pessoas que acabam desanimando por falhar na única missão, na missão que consideravam mais importante de suas vidas. Que aconteceu comigo também, pode ter acontecido com você, ou vai acontecer com você em algum momento da sua vida. E a questão da má adaptação do Príncipe Ada também. Acaba passando despercebido. Se você não lê as declarações da Camila Mendes e não lê as declarações do Travis Knight, acaba sendo imperceptível como algo lacrador, né? Ele acaba sendo perceptível como algo lacrador por causa das falas do diretor e da fala da atriz, né? Então essa é a minha opinião. Tentaram, mas não conseguiram. Tentaram fazer um He-Man woke, mas na minha percepção eu não vi dessa forma. E aí fica nos olhos de quem vê. Ou seja, a galera que está olhando ele e está falando, não, o He-Man é woke, é possível se avaliar dessa maneira. É possível se chegar dessa maneira. Haja em vista as declarações do Travis Knight e as declarações da Camila Mendes. Certo? E aí? E a sua opinião? Qual que é? Eu dei a minha aqui. Para mim o He-Man não é woke. E na sua? O He-Man ele é woke ou não é? Deixa nos comentários aqui para a gente saber qual é a sua opinião e avançar a discussão. Certo? Desculpa a demora do vídeo, ele foi muito grande, mas o assunto demandava uma explicação grande. Um abraço a todos, até o próximo vídeo e fui!